Om Sarva Mangala Mangalye Shive Sarvata Sandaike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Sristi Siti Vinasham Shakti Bhute Sanantani Gunasraye Gunamaye Narayani Namostute Sharanam Gata Jinakta Paritrana Parayane Salvasyakshi Hare Devi Narayani Namostute Jaya Narayani Namostute Jaya Narayani Namostute Jaya Narayani Namostute Jaya Narayani Namostute. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Um vídeo que hoje seria um vídeo destinado a ler o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, o Sri Ramakrishna Kathamrita, mas hoje eu vou aproveitar aqui uma oportunidade de trazer um conteúdo totalmente conciliado com Sri Ramakrishna Kathamrita. Dificilmente poderia haver algo tão conciliado, mas que trata de celebrar uma publicação recente, nova e muito maravilhosa, sobretudo para aqueles que têm devoção por Sri Ramakrishna e que têm admiração por tudo que se relaciona ao seu nome e à sua tradição, que é um livro recém-lançado que trata, um livro lançado pela editora Vedanta, que foi publicado pelo Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba, melhor dizendo. Foi publicação deste centro, o Centro Ramakrishna Vedanta de Curitiba, que é este livrinho aqui. Memórias de uma Vida Santa, Sri Sarada-Devi, Relatos da Vida Extraordinária da Santa Mãe, por monásticos, devotos e outros. Este livrinho, que é uma tradução do livro Sri Sri Maya Pradapranti, não é? Na tradução do inglês, não é? Que é justamente o mesmo título. Mesmo título não, em inglês são as reminiscências de Sri Sarada-Devi por monásticos, devotos e outros. E aqui eles acrescentaram esse Memórias de uma Vida Santa, Sri Sarada-Devi. E, enfim, essa tradução do inglês foi traduzida para o português por um devoto chamado Keshava, do próprio centro. E nós temos então aqui este livro. Que é um maravilhoso relato, como o próprio subtítulo diz, de devotos, tanto monásticos quanto chefes de família,
né, leigos, digamos assim, não monásticos, que tiveram a oportunidade de conviver com Sri Saradadevi, a consorte de Sri Ramakrishna. Então o livro é isso, uma série de relatos muito pessoais, muito íntimos do convívio dessas pessoas que tiveram a oportunidade de estar diante da Santa Mãe, não apenas isso, mas de conviver com ela, dormir na mesma casa, ser alimentado por ela, receber o seu afeto, trocar cartas. E é um relato absolutamente maravilhoso da vida de alguém que dentro da tradição de Sri Ramakrishna é compreendida como extremamente divina, para ficar apenas aqui numa definição mais econômica. Sri Ramakrishna descrevia Sri Saradadevi como uma manifestação de Sarasvati, uma parcela do poder primordial da Mãe Divina, destinada à inteligência, destinada ao ensino. E indicou muitas vezes a sua extraordinária santidade. E Sri Saradadevi viveu muitos anos depois que Sri Ramakrishna desapareceu da nossa frente, no seu corpo visível, vivendo até 1920, né? Sri Ramakrishna faleceu em 1886. E Sri Saradadevi foi iniciadora de incontáveis devotos. Muitos deles se tornaram swamis da Ordem de São Ramakrishna, mas muitos não. E a sua participação neste movimento dos devotos de Thakur é extraordinário. E ela está no altar dos lares e dos templos de todos aqueles que têm amor por Sri Ramakrishna, vista sim como sua consorte. Então, esse relato ele não vai falar sobre teologia, sobre o entendimento do lugar de Sri Saradadevi dentro da... Não, vai tratar de como cada uma dessas pessoas reencontrou a mãe, como conviveu com ela e o impacto profundo desta vida radiantemente luminosa fez na vida deles. E isso é o tipo de relato mais precioso que pode existir, não é? Relato sobre a vida de pessoas extraordinariamente santas. Então, o que eu pensei em fazer? Primeiro, esse vídeo é para divulgar esse livro. Como eu já falei aqui, eu não tenho nenhuma relação com a Ordem de São Ramakrishna, eu não tenho nenhuma conexão com nenhum dos seus ashrams, com nenhum dos seus swamis, não sou conectado, não pertenço e não faço parte, não conversamos, eu apenas adquiri o livro. Assim como aqui falei a respeito da nova edição do Evangelho de Sri Ramakrishna, estou falando a respeito desse livro. Então qual é o meu objetivo? Meu objetivo é incentivar as pessoas a adquirir esse livro. Por quê? Porque ele é extremamente edificante. Você vai ler esse livro e você vai ser profundamente tocado por aquilo que existe de mais importante no conteúdo espiritual, que é você ser motivado a ser um devoto. Sri Saradadevi se mostra como uma grande devota de Thakur. E os seus devotos vão olhá-la como a materialização maternal do divino. Esse tipo de leitura, ele é aquela leitura saudável para quem está buscando praticar o caminho do amor da devoção, né? Não estava te convencendo de nada aqui, está te mostrando o belo, o maravilhoso, o transcendente e o imanente aqui. Então o que eu imaginei de fazer é ler um dos capítulos. Eu poderia ter pego passagens de vários capítulos, mas eu não quero tirar a graça que cada um vai ter a saborear o livro. Então eu escolhi aqui um dos capítulos, que é o segundo relato, o relato da irmã Devamata, que foi uma daquelas mulheres ocidentais que se tornaram discípulos de Swami Vivekananda, né? E se tornaram essas, né? Brahmachari Sannyasins
ocidentais. E ela vai aqui falar a respeito do seu convívio com Sri Saradevi. É tão bonito tudo que ela relata, embora seja absolutamente cotidiano em muitos aspectos. Há relatos aqui no livro em que os devotos têm visões espirituais extraordinárias a respeito de quem a mãe é, para além de sua expressão mais conhecida. E esses relatos são muito, muito tocantes e muito impressionantes. Mas eu não vou tratar deles aqui hoje, eu vou tratar desse relato, que para mim é profundamente espiritual e até mais impactante do que outras visões assim. Porque tudo que eu sempre ouvi sobre a Santa Mãe é que ela era isso, né? A suprema divindade muito, muito, muito escondida na forma mais singela de uma mãe indiana. Né? Então é tão adorável poder ouvir essas coisas assim, tão próximas, que eu acredito que seja um bom convite para todos aqueles que quiserem adquirir uma literatura que vai aquecer o coração de vocês, que vai dissolver o nosso coração de pedra e nos dar uma perspectiva de vidas verdadeiramente extraordinárias. Então, eu vou ler com essa esperança de que se motivem a adquirir. Eu parabenizo aqui com muita felicidade, né, o Acharama de Curitiba por essa publicação, pela editora Vedanta por divulgar isso na editora Vedanta, né, por fazer a venda, e por todos os que participaram, o devoto que traduziu, todos os envolvidos, porque é o tipo de literatura que faz muita falta. Outras tantas devem vir, mas é muito, muito positivo que tenhamos esse livro. Todos aqueles que já foram tocados no seu coração pelo nome de Ramakrishna e seus ensinamentos devem ter esse livrinho. Tá bom? Não é um livrinho, um livro de 300 e poucas páginas. Um livro muito... livrinho num sentido mais carinhoso do termo. Tá bom? Muito bem, meus amigos. Então eu vou ler esse relato aqui e vou fazer alguns comentários. E este vai ser um episódio aqui para cumprir a nossa agenda dos vídeos. Claro que vamos ter novamente nos episódios do Sri Sri Ramakrishna Katha, mas hoje fica valendo como essa leitura. Uma Santa da Índia é o título. Minha viagem a Calcutá tinha a natureza de uma peregrinação. Não muito longe, à beira do Ganges, ficava o templo onde Sri Ramakrishna havia adorado e ensinado, ou seja, o templo de Dakshinawar, o templo de Kali, que não pertence à ordem de São Ramakrishna, era o templo daquela grande milionária, né, Rani Rasmani, que fez, né, edificou aquele conjunto de 12 templos de Shiva, templos para Vishnu, para Hare Krishna e templos de Kali, e Thakur serviu lá como sacerdote. Na margem oposta do rio, mais abaixo, ficava o mosteiro principal da ordem. E mais do que tudo, ali morava, em uma modesta casa no distrito de Bagbazar, uma das maiores santas da atualidade. Seu nome era Saradamani Devi, familiarmente conhecida como Santa Mãe ou Mata Devi, Deusa Mãe. Era para estar com ela que eu ia em peregrinação a Bengala. Ou seja, ela descreve, né? E nas proximidades de onde morava Santa Mãe estavam esses templos, né? O templo de Dakshinawar, onde Thakur teve sua lila, e os templos de Belumet, onde se edificou a ordem de Sri Ramakrishna. Mas ela estava indo em busca da mãe, né? Poucos dias depois de ter chegado a Madras, recebi esta saudação amorosa dela, da mãe, que mandou uma carta para ela. Minha querida Devamata, fico muito feliz em saber de sua devoção ao meu Senhor, Sri Ramakrishna. Você, minha filha, que a devoção infinita surge em seu coração, esta é minha bênção para você. Por isso rogo ao meu Senhor que você viva muito e junto com todas as minhas outras crianças, que você permaneça imersa na felicidade eterna. Eu estou bem, carinhosamente, sua mãe. Maravilhoso aqui é que
A Sri Sarada Devi, já naquele momento considerada pelos devotos de Sri Ramakrishna como esta mãe divina, se dirige em uma carta a uma devota para considerar essas coisas nesse termo. E o que ela diz? Fica feliz pela devoção de Devamata por Thakur, por Sri Ramakrishna. Não é a devoção pelo eu sou aquilo, pelo impessoal, por moksha, pelo bem do mundo, não. É pelo seu Senhor, o Senhor da mãe, o Senhor de Sri Sarada Devi. E que diz que a devoção infinita surge em seu coração. Esta é a minha bênção para você, por isso rogo ao meu Senhor que viva muito e junte todas as minhas crianças. Ou seja, a devoção suprema é a bênção que Sri Sarada Devi deu à sua filha espiritual. Não foi moksha, foi a devoção infinita. A devoção infinita. Devoção infinita. Você está sempre devoto infinitamente. Não terá fim a devoção. Porque sempre haverá dois. Sempre. E por isso que a mãe roga ao seu Senhor, ao Senhor dela e ao Senhor de Devamata. E essa é a espiritualidade de Sri Sarada Devi. A carta foi escrita em Bengali e traduzida por Swami Ramakrishnananda, também discípulo de Sri Ramakrishna. Minha peregrinação foi moderna. Eu fui de trem e não a pé e descalço. Ela não foi nem a pé nem descalço, ela foi de trem. Mas tentei manter o espírito da tradição mais antiga. Fui com oferendas em mãos. Visitar um santo de mãos vazias é uma ofensa ao costume espiritual indiano. Sri Ramakrishna ensinava isso, né? Quando você for visitar o sadhu, o guru, leva alguma coisinha, pode ser uma besteirinha, mas leva alguma coisa que vai ser benefício para você. Ele ensinava isso a Amy. Quando você vier aqui, traz uma coisa simbólica, uma laranja, uma flor, para estabelecer relacionamento. Isso é benefício para quem? Será que Sri Ramakrishna estava querendo tanto uma laranja? Estava querendo tanto uma flor? Não, era para o benefício do devoto. É por isso que nós temos práticas devocionais e entregamos ao altar do Senhor uma flor, água, incenso, lâmpadas, panos, alimentos, para que estabeleçamos um relacionamento amoroso. Fazemos isso para o nosso benefício. O Senhor nos dá a misericórdia de conceder esse meio, não é? Então, Devamata sabia disso. Eu carregava comigo panos bordados à mão para os membros mais velhos da ordem, um grande pacote embrulhado em um pedaço de pano novo de algodão branco, uma cesta grande cheia de uma variedade rara de laranjas cultivadas apenas no sul da Índia, um grande fardo de roupa de cama para o trem, porque cada passageiro levava o seu, um pequeno baú de lata, outra cesta de frutas e alguns livros. Veja, levava coisas, né? Mas que coisas? Eram joias? Eram presentes caríssimos? Era dinheiro? Não, coisas muito simples e úteis e que demonstravam esse afeto. Meus companheiros de viagem no compartimento da ferrovia olharam com desprezo para minha bagagem de peregrina. Eles tinham o mesmo tanto, mas a bagagem deles era inglesa e a minha era indiana. Isso fazia uma grande diferença. Aqui ela descreve, né, esses aspectos muito próprios da época, né? Ainda estamos na Índia colonial dos anos 20. Foi com impaciência que contei as 40 horas de viagem de Madras a Calcutá. Cheguei um pouco antes do meio-dia, do segundo dia que estava lá, e fui levada pela irmã Christine para a escola das meninas, que foi fundada pela irmã Nivedita, onde encontrei uma terna expressão do amor da Santa Mãe à minha espera. A Santa Mãe havia preparado um quarto para mim no terraço em sua própria casa, com um vislumbre do Ganges ao longe, por cima dos telhados intermediários. Mas houve vários casos de doenças contagiosas na casa, então foi considerado mais seguro que eu dormisse na escola. Irmã Nivedita e irmã Christine deram-me atenção amorosa e generosa, e eu estava feliz por estar com elas. Mas não pude suprimir uma pontada de arrependimento. Acho que aqui é decepção.
por não ter passado minhas noites e meus dias perto da Santa Mãe, porque ela não tinha por que se arrepender, né? Ela não fez nada, então acho que esse aqui foi um pequeno equívoco de tradução. Ela morava a vários quarteirões de distância da escola. Foi dito que alguém viria e me levaria até ela. Mas eu não podia esperar. Então, enchendo uma cesta pequena com algumas das laranjas que eu havia trazido e juntando-me às outras oferendas, parti para encontrar o caminho por minha própria conta. Tal era esta maravilhosa aflição de conhecer a mãe, de ver a mãe, de estar com ela. Estar com ela, né? Já conhecia. Mas de estar com ela. Que ela não podia esperar, né? O processo. E ao ler esse relato, ao querer ler para vocês aqui essa passagem, extraordinário também é celebrar a vida desses extraordinários devotos, né? Bhagavata, Bhakta, Bhagavan são um. Sri Ramakrishna celebrava isso. A escritura, o Senhor e o devoto. O devoto é maravilhoso. O devoto é a coisa mais maravilhosa que tem. É alguém que tem amor por Deus, não é? Então ela foi carregando as suas coisas todas. Um cavalheiro desconhecido, vendo-me cambaleando um pouco sob minha pesada carga, pediu ao filho para carregá-la para mim, e juntos caminhamos até a casa da mãe. Era uma casa nova, ela ocupava o segundo andar, e os escritórios da revista publicados pela ordem estavam abaixo. Atravessei apressadamente o saguão do pátio da entrada e subi uma ampla escadaria. Encontrei a Santa Mãe sozinha em uma sala atrás do santuário, e me prosternei com minhas oferendas em seus pés. Ela repetiu meu nome 2 vezes com carinhosa surpresa. Então colocou a mão em bênção na minha cabeça. Ao seu toque, uma fonte de nova vida pareceu borbulhar no meu coração e inundou o meu ser. Ela me levou ao altar do santuário e depois que fiz a saudação, sentei-me no chão enquanto ela estava deitada perto para descansar. Aqui no fundo desta imagem, né, vocês podem ver a Santa Mãe Sri Sarada Devi prestando serviço de puja no altar onde estão as relíquias de Sri Ramakrishna no templo antigo. E o maravilhoso é imaginar isso, né? A Santa Mãe, ela todos os dias, sem faltar um, prestava seus serviços diante do altar de Thakur. Imagine nós querendo dizer assim, não, mas eu sou aquilo. Eu não preciso adorar nada, porque eu sei que eu sou aquilo. Aí as pessoas reclamam que às vezes fica um pouco chateado. Muito bem. Uma sannyasini entrou e começou a massagear seu corpo, um modo comum de prestar serviço carinhoso da Índia. Enquanto eu a observava, uma pergunta cruzou minha mente. Eu seria digna de servi-la assim? Mal pensamento havia se formado e ela fez um sinal para que eu tomasse o lugar da sannyasini. Ou seja, a mãe percebeu, né, o seu desejo de um dia poder fazer esse carinho a ela. E ela falou, não, então deixe Devamata fazer. Foi uma bênção passar a mão sobre o seu corpo delicado e bem torneado, mas o piso de mármore ficou muito duro por eu estar ajoelhado ao lado dela. Mais uma vez ela adivinhou o pensamento não dito e fez-me sentar em vez de ajoelhar. Não tínhamos uma língua comum, mas quando não havia ninguém para interpretar para nós, ela falava aquela linguagem profunda do coração sem palavras e nunca deixamos de nos entender. A mãe me acolheu imediatamente em seu cotidiano e deu-me o privilégio de cuidar dos seus aposentos. Todas as manhãs eu chegava cedo, arrumava sua cama e colocava tudo em ordem. Nós não temos essa oportunidade. Então nós temos a imagem de Sri Sarada Devi, de Thakur, de Swamiji, e temos a imagem do nosso ideal. Então, todas as noites nós podemos retirar as guirlandas, as flores e preparar um pano para cobrir parte dessa imagem, como se estivéssemos a arrumar o seu aposento, para que na manhã seguinte possamos ter a alegria de acordar e de prestar todas as nossas reverências num relacionamento substituto aqui, mas totalmente integrado, porque qual é a distância para Deus? Ele não pode, ele não conhece
Ele não sabe que nós estamos o buscando? Disse Sri Ramakrishna para Mahendranath Gupta, quando ele falava das imagens de barro, ele disse: será que Deus não sabe que está sendo adorado? Muito bem. A mãe me acolheu imediatamente, seu cotidiano. Todas as manhãs eu chegava cedo, arrumava sua cama e colocava tudo em ordem. Ao fazê-lo, observei que as 5 grandes janelas francesas que se abriam na varanda, na frente, estavam borradas de tinta e massa de vidraceiro. Elas sempre ficavam abertas e evidentemente ninguém havia notado. Certa manhã trouxe comigo alguns panos limpos e uma barra de sabão e dei um bom polimento nos vidros. A mãe ficou muito feliz ao vê-los e naquele dia, sempre que vinha uma visita, ela insistia em fechar uma janela para mostrar como o vidro estava limpo e brilhante. Você vê, né? Uma coisa tão simples, uma coisa tão inexpressiva. Mas a Santa Mãe tinha orgulho de mostrar o que a sua filha tinha feito por ela, e isso nos diz que Deus recolhe os nossos oferecimentos mais mínimos. Nós queremos fazer o melhor para Deus. Nós não somos muito grandes. Nós não temos muitas coisas. Nós não temos muitos itens. Mas não é isso que importa, não. Importa o nosso sentimento de devoção, nosso sentimento de serviço. Não é? Em outra ocasião, alguém lhe trouxe 2 mangas escolhidas. Ela queria que eu as levasse. Recusei, sabendo que eram as últimas da temporada e que ela gostava muito. Eu ficaria mais feliz se você as guardasse, eu disse. A sua resposta veio rapidamente, foi assim: você acha que vai lhe dar um prazer maior se eu ficar com elas, ou me dará um prazer maior se você ficar com elas? A resposta brotou espontaneamente em meus lábios e pareceu agradá-la muito. Deve dar-lhe um prazer maior, porque você tem um coração maior para sentir isso. Ilimitada era sua terna preocupação com cada coisa viva. Nenhuma medida humana poderia expressá-la. Em suas cartas temos um vislumbre disso. Compartilhe alguns trechos delas, embora o faça com relutância. Elas parecem íntimas demais para serem divulgadas, mas eu não negaria aos outros essa imagem do seu pensamento. E que nós vamos ter pequenos relatos de cartas que a mãe mandou para ela, são muito bonitos. Todas coisas muito simples, mas eu acho que transmitem, não é? Esse aspecto, né, da Santa Mãe, que é isso, a sua maternidade autêntica e divina. Ela escreveu uma carta: minha querida filha, suas amorosas cartas estão comigo. Por favor, desculpe-me por não responder a tempo. Sempre me lembro de você. Sempre que vejo o lugar onde você costumava sentar e meditar, sua forma amorosa vem à minha mente. Todos os moradores desta casa sempre falam de você. Fico feliz em saber, por sua última carta, que Swami Ramakrishnananda está se sentindo melhor. Tudo bem aqui, com minhas bênçãos, sua mais carinhosa mãe. Em outra carta ela disse: minha querida filha, recebi sua carta no 1º de novembro. Não posso descrever a alegria que senti ao recebê-la. Eu vim aqui para Puri para uma mudança e ficarei aqui por mais de 1 mês ou 2. Espero que você me escreva de vez em quando. Estou me sentindo muito melhor agora. Fico feliz em saber da mudança da sede da obra em Boston e do progresso diário da divulgação da doutrina do Senhor. Veja, ela está por dentro, né, do desenvolvimento da Ordem Missão Ramakrishna no Ocidente. Está sabendo do que está acontecendo em Boston, do que vai acontecer em Washington. E aí ela diz do progresso diário da divulgação da doutrina do Senhor. Não é um Vedanta assim vago. Uma coisa assim. Não, é a doutrina do Senhor. É isso que Sri Saradadev imaginou, né? Que estava sendo desenvolvido. Eu sempre penso em você, minha querida filha. Espero que você esteja muito bem, com minhas carinhosas bênçãos. Imagine a alegria profunda, né? De alguém que considera o seu interlocutor tão divinamente e saber que você está sempre lembrado. Sua amorosa mãe, dizia ela. Em outra carta ela disse: querida filha, recebi devidamente todas as suas cartas e não consigo expressar em palavras o quanto gosto delas. O modo como você passa seus dias é bom. Eu fico feliz em saber que você está se tornando mais vigorosa e forte. Tenha certeza, minha filha, de que o Senhor está com você e cuidando de você.
Eu também sempre me lembro de você. Estou partindo para o meu vilarejo natal no dia 16 desse mês. Tudo bem por aqui. Meu amor e bênçãos, eu sou, minha querida filha, sua mais carinhosa mãe. Ou seja, as rogativas para o Senhor e o Senhor cuidando dela. Onde está aqui a doutrina da impessoalidade? Onde está aqui o Advaita Vedanta? Não, não tem. Não tem. Não tem, é zero. É zero, completamente inexpressivo. É completamente inexistente. Então aqui nós estamos tendo o relato vivo, concreto, de como Sarada Devi ensinava os devotos. Nós conhecemos que Sri Ramakrishna ensinava os devotos. Aqui estamos com uma distância no tempo. Já estamos no século XX. Já estamos na aurora do século XX. E estamos, Sri Sarada Devi, falando com pessoas do Ocidente. Pessoas do Ocidente. E ela está falando sobre o Senhor que cuida. É disso que temos. Ok? A própria mãe nunca escreveu. Ela sempre ditava suas cartas para uma das senhoras que moravam com ela. Seu escriva deve ter sido excepcionalmente fiel e manter anotado tudo exatamente como a mãe falou, pois uma carta para mim veio endereçada à minha querida Devamata. Alguém em algum lugar acrescentou o resto do endereço e a carta dizia: minha querida filha, eu recebi sua carta no dia 16 de agosto. Eu estava pensando em você quando a carta chegou até mim. Então você pode facilmente imaginar quanta alegria isso me deu. Estou feliz em ler a parte que tem o relato do trabalho sendo feito. Por favor, transmita meu amor e bênçãos a Paramananda, que foi um discípulo de Swami Vivekananda. E todos os devotos, tanto em Washington quanto em Boston. Estou mais feliz em vê-la novamente bem e fazendo o trabalho de Thakur. Fazendo o trabalho de Thakur. Com um zelo sincero, estou realmente muito feliz em receber essa notícia. Estou me sentindo um pouco melhor agora. Saradananda, Yogima, Golapma, Satyakama, Kusum Devi, Gonem, Nivedita, Sundirá estão bem. Eles sempre falam de você, com meu amor e bênçãos para você, minha amada filha, sua carinhosa mãe. As duas cartas que se seguem também me foram escritas depois que voltei para a América. De Madras, da Índia, ela diz: minha querida filha, fico feliz em receber suas cartas de 17 de janeiro e 9 de fevereiro. O relatório dos trabalhos em Washington e Boston me interessam e gostaria de saber mais no futuro. Ou seja, estava completamente interessada no desenvolvimento da ordem e missão. Porque às vezes parece que a Santa Mãe estava um pouco alienada, eu estava só cozinhando, estava só... Não, ela estava interessada sim no desenvolvimento da doutrina do seu Senhor. Não é? Estive em Cotar por quase 2 meses e vim para cá. Agora estou morando na mesma casa em que você morava. Estou aqui há 1 mês e meio. Enquanto isso, fui visitar Rameshwara e fiquei lá por 4 dias. A família de Balaram Babu está aqui comigo. Todos aqui passaram bem, exceto uma senhora da mesma família que sofre de febre tifoide. Assim que ela ficar curada, partiremos para Calcutá. Amanhã terei que ir a Baranagore e passarei lá 1 dia ou 2, então volto para cá. Swami Ramakrishnananda está um pouco melhor agora. Todos os outros Swamis estão bem. Minhas bênçãos para você e para Swami Paramananda e para todos os devotos de Washington e Boston. Eu sou sua carinhosa mãe. Depois ela mandou uma outra carta dizendo: é com muito prazer que acuso o recebimento de sua carta no dia 11 de julho. Shriman Paramananda ainda não chegou da Índia, que veio dos Estados Unidos para a Índia. Fiquei muito feliz em ver que você está melhor de saúde. Yogi Magolapma e todos os outros estão bem também. Estou bem no momento. Espero que esteja tudo bem aí. É com muito pesar que informo a perda irreparável que sofri com a morte de meu amado filho Shashi Ramakrishnananda, que governava o Madras Met, né? Madras, o Asharan de Madras, que deixou esse mundo em agosto passado. Minhas bênçãos a todos vocês, sua mais carinhosa mãe. Ou seja, ainda que fosse ela, Sri Sarada Devi, a consorte de Sri Ramakrishna e toda a consciência espiritual a respeito de tudo, ela sofria imensamente com a perda dos seus filhos amados. Não é? Ela dizia: eu sei que eles foram para o meu Senhor, mas eu sofro tanto. E esse contato, esse vínculo, esse anelo, é o anelo do relacionamento. Porque nós somos almas separadas, eternamente diferentes umas das outras.
ainda que da mesma natureza, alma, e unidas a Deus, que é sempre diferente de nós. Aqui, se você consegue que Sri Saradadevi é a manifestação da Shakti do Senhor, ela é ainda assim eternamente diferente de todas aquelas manifestações de almas. E também diferente do Senhor. Não é? Unida e sempre diferente. Porque o Shaktiman, o poderoso, tem o seu poder. Né? E do poder da Shakti manifestam todas as almas. Então sempre a diferença. E na diferença existe o sabor do relacionamento. Porque esta doutrina de Bhakti, Sri Ramakrishna e Sri Saradadevi ensinam. Então, e por isso que sempre há esse aspecto amoroso, carinhoso, afetivo, sua querida mãe, não é? Inumeráveis foram os devotos que se reuniram aos pés da Santa Mãe para suplicar sua bênção e aprender com ela. Ela mesma disse que quando estava em seu vilarejo, era acordada frequentemente às 2 ou 3 horas da manhã por peregrinos ansiosos, que não ousando atravessar a longa extensão dos campos sem sombra sob o calor escaldante do sol, faziam viagem à noite, chegando muito tarde. Na maioria das vezes eram desconhecidos para ela, mas sempre foi seu costume levantar-se, preparar comida para eles com as próprias mãos e depois enviá-los para descansar na casa de hóspedes. Imagine isso. Imagine que ela tem esta condição. As pessoas consideram ela deusa. E ela está de madrugada na sua casa e chega um monte de desconhecidos. Ela levanta para fazer comida para todo esse povo, os servi-los e encaminhá-los para o descanso. Porque ela os ama profundamente, porque eles são devotos. Também em Calcutá, quase todos os dias, vinha visita de algum grupo de devotos peregrinos para ver a mãe. Não importava de onde eles vinham. Limites geográficos, casta ou credo não existiam para ela. A mesma terna acolhida guardava todos os que a procuravam, fosse do Oriente ou do Ocidente. Todos eram igualmente seus filhos. O coração dela era o de mãe, todo abrangente, envolvido em amor por cada filho nascido de uma mulher, e sua família era a raça humana. Em sua tenridade, ela se casou com a grande luz espiritual, Sri Ramakrishna. Na realidade, porém, foi apenas um noivado, pois terminados os vários ritos solenes de casamento, ela continuou a viver em seu vilarejo com seus pais, enquanto seu marido, muitos anos mais velho que ela, retornou aos seus deveres sacerdotais no templo de Dakshinawar. Sri Saradadevi era muito criancinha. Sri Ramakrishna já tinha lá seus 19 anos, 21 anos, sei lá, não sei. Sim, entre isso, 19 e 21. E era um casamento arranjado, ok? Um casamento costurado, assim, entre famílias. E esses casamentos eram para ser consumados no futuro, obviamente, quando a menina já fosse uma moça, né? E a preocupação com o Sri Ramakrishna é que ele estava sempre absorto na mãe. As pessoas acharam, vamos dar um pouco de normalidade para a vida desse padre. E essa foi a intenção. Né? Anos se passaram. Um grande anseio por Deus varreu a alma do marido, trazendo a paz da mais alta iluminação. Ao mesmo tempo, ele era completamente despojado de todos os impulsos humanos. Rumores vagos chegaram ao remoto vilarejo bengali e anunciaram à jovem esposa a peculiar viuvez que seria dela. Ou seja, falaram para ela, o seu marido é um louco por Deus, então pode esquecer que você não vai ter marido. Porém, com a lealdade inquestionável da esposa indiana, ela esperou. Então o desejo de ver e saber por si mesma a levou a sair a pé e viajar muitos quilômetros até o templo do Ganges, acima de Calcutá. Como uma criança preocupada, Sri Ramakrishna recebeu, dizendo enquanto a saudava, vejo apenas a Mãe Divina na forma de cada pessoa. Como posso considerá-la minha esposa? A resposta dela veio rapidamente. Não peço nada de você, eu vim apenas para servir e aprender. Este foi um encontro daquela noiva, esposa, com seu marido. E que ele disse a ela, eu não tenho essas condições de prestar esse papel. Como posso, então, atender a sua demanda?
E ela disse: a minha demanda é a demanda da serva, da aluna, da discípula. Naquela época, a mãe terrena de Sri Ramakrishna vivia no Nahabat, que é uma pequena casa que era destinada à parte musical, ok? No jardim do templo. Ela era idosa e Sarada Devi recebeu a tarefa de cuidar dela. Seu principal dever era preparar as refeições que muitas vezes o filho devotado compartilhava com a mãe. Foram dias felizes, mas o manto da morte recaiu sobre eles. A vida da mãe dele, que durou um século, chegou ao fim e Sarada Devi ficou sozinha. Na sala superior do Nahabat, que é essa sala de músicas, né? Os músicos do templo marcavam as horas de adoração, mas uma quietude opressiva reinava na sala de baixo. A varanda do andar de baixo, onde a mãe morava, era cercada por cortinas de folha de palmeira que chegavam à altura da cabeça. Apenas uma pequena abertura lhe dava uma visão do jardim, e lá ela ficava durante longas horas do dia e noite adentro, esperando ter apenas um vislumbre do rosto do mestre. Mas tudo em vão. Mesmo quando passava meia-noite para meditar sobre a figueira, ele puxava o chale sobre a cabeça. Ao nos contar sobre isso, ela acrescentou: é claro que foi um teste. Veja, no início foi assim, né? Eles se mantinham distantes, a ponto de que ele não via o seu rosto e ela não via o seu rosto. Com o passar do tempo, outras senhoras bengalis se juntaram a ela em seu quartinho. Muitas vezes ficava cheio de devotas, alegres e ansiosas por estar perto do mestre. Os discípulos também se reuniram em torno dela e ela viu sua família espiritual crescer. Certa vez Sri Ramakrishna disse a ela: quando se tem filhos, eles podem ser maus ou desobedientes e causar muitos problemas, mas esses filhos que eu trouxe para você são puros e bons e nunca lhe causarão problemas. Ela nunca se cansava de preparar a comida diária, não importava quantas bocas houvessem para alimentar. De vez em quando também, sua habilidade era testada ao máximo. Certa noite, alguns cavaleiros ilustres visitaram Sri Ramakrishna. Seu estoque de verduras estava esgotado. Ela não tinha mais nada para fazer um curry, a não ser algumas folhas de repolho descartadas e alguns pedaços de legumes não considerados bons o suficiente para a refeição anterior. Ela estava em profunda dificuldade, mas Golap Ma assegurou-lhe que poderia ser feito um prato delicioso com esses itens. A mãe respondeu: muito bem, eu vou tentar. Se der certo, todo o mérito será seu. Se der errado, a culpa também será sua. Ela cozinhou rapidamente e levou para o templo. Sri Ramakrishna perguntou surpreso onde ela havia encontrado materiais para um curry tão maravilhoso, mas ela não podia aceitar seus elogios ou bênçãos. Elas pertenciam a Golap Ma. E aqui um outro aspecto, né, que Sri Ramakrishna sempre ressaltou, a importância da veracidade, né? Em tudo, a austeridade mais alta desta época é ser veraz, não é? A mãe nem sempre estava em Dakshinawar. Ela viveu lá durante 15 anos, mas não consecutivamente. Havia longos intervalos quando permanecia em seu vilarejo natal. Então Mathur Babu, o genro de Rani Harsmani, a viúva que construiu o complexo de templos, dizia a Sri Ramakrishna: Bhagavan, você não está comendo bem porque a mãe não vem cozinhar para você? E ela voltava com o coração feliz para sua lareira aberta na varanda do Nahabat. Era seu privilégio naqueles dias não apenas preparar a refeição do mestre, mas levá-la até ele e às vezes sentar-se ao seu lado dele enquanto ele comia. No entanto, ela nunca perdeu sua timidez de menina e sempre manteve o rosto velado na presença dele. Mas ela nos contou de uma noite quando foi servi-lo com outra senhora Brahmani e ele falou de Deus durante toda a noite, sem se preocupar com a hora. Quando amanheceu, a mãe acrescentou: eu me encontrei diante dele com o véu totalmente jogado para trás do meu rosto, perdida na maravilha de suas palavras. A luz do dia me fez lembrar, eu rapidamente puxei meu véu e corri para o Nahabat. Ali a vida dela era da mais simples. Ela se levantava às 3 ou 4 horas da manhã para tomar banho no Ganges, antes de alguém se levantasse. E as horas silenciosas antes do amanhecer eram dedicadas à comunhão com Deus. Alguém me disse uma vez: a mãe nunca medita. Mas eu sabia que não era verdade. Certo dia, quando estávamos conversando, ela admitiu que entre 4 e 6 da manhã era seu momento especial para a meditação. A mulher indiana tem o costume de falar abertamente de tudo que faz, exceto das horas que dedica a Deus. E isso ela guarda
como um segredo sagrado. Por quê? Claro, porque a relação que nós temos com Deus é uma relação íntima, não é? Então, ninguém no seu relacionamento íntimo, amoroso, né, conta para todos o que acontece na intimidade desse relacionamento. Também é assim, nosso relacionamento mais profundo com o Senhor. Seus dias eram preenchidos em preparar as refeições do mestre e cuidar dos devotos que vinham ao jardim dos templos em número cada vez maior. Como suas noites eram passadas, pelo menos em parte, é mostrada pela história de um devoto. Não, deixa eu ler isso melhor. Como suas noites eram passadas, pelo menos em parte, é mostrado pela história de um devoto, cuja fé na vida de austeridade do mestre vacilou por um momento. Ou seja, tinha um devoto que ele não acreditava muito que Sri Ramakrishna e Sri Saradevi não tivessem um relacionamento normal de marido e mulher, né? Ele achava assim, não acredito. Ouvindo fofocas ociosas de uma criada, uma suspeita entrou na mente do devoto, e ele se escondeu no jardim do templo para vigiar. Era uma noite brilhante de luar. Exatamente à meia-noite, a porta de Sri Ramakrishna se abriu e ele viu o mestre caminhar rapidamente na direção do Narrabat, onde estava a mãe. Descendo direto para a figueira mais adiante, onde sentou-se em seu lugar de costume para meditar. Ou seja, ele não foi para o Narrabat ver a mãe, ele foi para a figueira onde ele meditava. Sobrecarregado por um sentimento de sua própria indignidade, o discípulo correu e se jogou aos pés do mestre, chorando, confessando sua dúvida tola. O mestre apenas sorriu gentilmente e disse: de que adianta ir até a mãe? Ela não está nesse mundo agora. Sua alma está muito acima dele. Você não a viu ao passar sentada na varanda superior, arrebatada em profunda meditação? Ou seja, a mãe estava meditando também. Certa vez a Santa Mãe narrou que entre os seguidores de Sri Ramakrishna havia alguns mercadores que traziam para o mestre provisões de arroz, leguminosas, etc., nos meses de agosto e setembro. Um dia, um deles veio com 10.000 rúpias, algo em torno de $3.000 na época, costuradas em um travesseiro. Eu não os quero, disse-lhe Sri Ramakrishna. O que devo fazer com isso? Leve para a mãe. Sobre esse episódio, a mãe disse: ele trouxe então o dinheiro para mim e o mestre veio com ele. Como se para me testar, ele disse: por que não pegar e comprar joias e ornamentos que você nunca teve? Eu respondi: mas o que eu deveria fazer com joias e ornamentos? Eu não quero. E o homem teve que levar embora seu dinheiro. Em outro momento, achou-se melhor que a mãe morasse onde tivesse mais luz e ar do que na assombrosa varanda do Narrabat. Então o devoto fez-lhe uma doação de 2 árvores inteiras para construir uma pequena casa. As longas e pesadas toras foram rebocadas rio acima, e a mãe instruiu Rindei, o sobrinho de Sri Ramakrishna, a amarrá-las firmemente nas margens do Ganges. Mas ele amarrou apenas a tora de cima, e à noite a maré flutuou e a tora de baixo para o meio da correnteza. Grande foi a excitação na manhã seguinte, pois as árvores custaram 500 rúpias. Rindei começou a repreender a mãe, dizendo que foi sua falta de fé que causou todo o problema. Mas Sri Ramakrishna o repreendeu severamente e o mandou trazer de volta o tronco perdido. Ambos foram cerrados e uma casinha foi construída para a mãe, na vila adjacente a Dakshinawar. Vocês veem, tem aqui o Rindei, que era o funcionário do templo, ele era um sujeito assim muito intempestivo, né? E ele dava broncas na Santa Mãe. Isso também fala um pouco também do estado da mulher, né? Naquele contexto em que as pessoas tinham muita dificuldade, né? De ter respeito, assim. E Sri Ramakrishna sempre fez o possível, né? Para fazer com que a dignidade da mulher fosse exaltada, levantada como a manifestação mais própria da mãe neste mundo, e especialmente Sri Saradevi. Na época em que cheguei à Santa Mãe, esses dias há muito haviam se passado. Os templos de Dakshinawar tornaram-se locais de peregrinação, onde seguidores fervorosos vinham para sentir a fragrância persistente da presença do mestre. Ou seja, quando Devamata foi conhecer Sri Saradevi, Sri Ramakrishna já tinha partido desse mundo. Sri Devamata não conheceu Thakur, conheceu a mãe. A mãe vivia em uma nova residência em Calcutá, dada a ela por devotos seguidores de Sri Ramakrishna. Ela ocupava o andar superior com poucas discípulas que sempre estavam com ela. Ela vivia com elas.
realizando as mesmas tarefas domésticas, não fazendo nenhum esforço para se diferenciar dos outros, a não ser por maior modéstia, maior doçura e humildade. Lembro-me de um dia vê-la curvar-se em profunda reverência diante de um brahmane rústico que veio vê-la, por ser ele um guru de um vilarejo. Pelas suas maneiras exteriores, ela era muito simples e discreta, mas sob o véu da simplicidade que a envolvia, havia um comportamento majestoso que capturava o coração e os curava em oração reverente a seus pés. A cobertura humana era muito fina para esconder o brilho da consciência divina por baixo. Ela nunca dava palestras, raramente aconselhava, ela apenas vivia. E quem pode dizer quantas vidas foram purificadas e exaltadas por esse viver santo, que é uma característica dos santos, né? Por isso que Sadhu Sangha é tão importante, né? Estar com o santo. É claro que são raríssimos, né? Mas a própria presença, o viver, ver como vive, olhar, conviver com o santo é importante porque você vê como ele vive. Na frente do segundo andar, onde ela passava seus dias, havia uma grande sala. Este era o ponto de encontro da família. Em uma extremidade estava o santuário, mas não havia necessidade de uma linha divisória, porque não havia nenhuma linha divisória, né, na vida daqueles que estavam sentados naquela sala superior. O Senhor era o companheiro usual delas, e era natural para elas passarem todas as horas do dia e da noite aos pés do Senhor. Desde manhã cedo, os devotos iam e vinham. Ao entrar, curvavam-se diante do santuário e colocavam suas oferendas de frutas e flores ao lado do altar. Então saudavam a Santa Mãe e, a seu convite, sentavam-se por perto. Havia certos rapazes que nunca começavam o dia sem vir para receber sua bênção. E ela era especialmente carinhosa com eles, porque os conhecia desde que eram bebês em seus braços. Sempre havia nela uma alegria suave e um senso de humor de fundo que tornava possível conversar com ela sobre qualquer coisa. A menor preocupação era de seu interesse, e ela podia se perder em brincadeiras com tanto entusiasmo quanto a sobrinha de 8 anos, Radu, que morava com ela. Ainda posso ver sua viva diversão com uma caixa de surpresas que eu levei para a sobrinha de uma loja inglesa. Cada vez que saltava da caixa um chiado familiar, ela repetia o som rindo com vontade. Outro dia, quando entrei, encontrei-a empenhada em colocar um barbante através de pequenas contas de vidro, e Radu explicou: meu bebê Krishna não tinha joias como as imagens nos templos têm. Nesse caso, as maneiras da mãe não demonstravam a leveza de uma brincadeira, pois mesmo esse pequeno brinquedo era um símbolo sagrado da divindade, e ela o decorou com a mesma devoção grave que uma freira devota vestindo o menino Jesus para um presépio de Natal. A Santa Mãe se foi de nós, mas seu espírito ainda nos sustenta, em profunda proteção. Pouco antes de sua partida, chegou esta última carta. Minha querida filha, minhas bênçãos estejam sobre você. Depois de muito tempo recebi uma carta sua. Eu estou muito feliz sabendo que Shriman Basanta, Swami Paramananda, e você estão bem. Você é minha filha, você também é minha mãe, porque orou pelo meu bem-estar ao Senhor. Dei minhas bênçãos a Shriman Basanta e para todos também minhas bênçãos. Minhas bênçãos para todos. Não posso transmitir em uma carta a dor que sofri devido ao falecimento de Baburam, Swami Premananda. Fico feliz em saber que o trabalho de Basanta está indo tão bem. Lamento saber que por causa de muita pressão de trabalho, ele não possa vir aqui. Espero que ele tente vir novamente quando for possível. Transmita minhas bênçãos a todas as pessoas que vivem no MET. Oro para que o Senhor faça de todos vocês seus verdadeiros filhos. Escreva-me sobre sua saúde, me escreva. Daquela que te abençoa, Mata Thakurani, a Santa Mãe. Essas são as rogativas de Sri Saradev, para que todos se tornem verdadeiros filhos de Sri Ramakrishna. Sempre que você imaginar o trabalho, sempre que você ver a imagem do Santo Trio, Sri Ramakrishna, Sri Saradev, Swami Vivekananda, pense que todo o trabalho feito é para incutir em nós amor pelo Senhor. Aqueles que tiveram a rara bênção de viver com a Santa Mãe, aprenderam que religião é uma coisa doce, natural, alegre, que pureza e santidade são realidades tangíveis, que o odor da santidade é literalmente um perfume agradável, sobrepondo e destruindo a impureza do egoísmo material.
Compaixão, devoção, união com Deus eram a própria natureza da mãe, mas ela não os demonstrava externamente, era através da bênção reconfortante de uma palavra ou toque que se sentia sua presença. Tais vidas são como um lago. O sol pode atrair suas águas, mas elas caem novamente para refrescar a terra. Assim, esses santos em corpo podem ser retirados de nossas vistas, mas sua santa influência recai sobre nós para reavivar os corações desfalecidos e nos dar nova vida espiritual, nova força de propósito. Bom, eu achei tudo muito lindo e achei tudo muito, como diz no fim, isso, conciliado com a vida, com a alegria, com a pureza, com a singeleza e sempre um relato de o importante de tudo é desenvolver amor por Deus. Tem tantos outros, eu separei apenas esse, porque por muitas oportunidades tivemos a chance de ver Sri Saradevi falando tão preocupadamente, tão amorosamente, mas esse é o livro inteiro. E o mais bonito, eu vejo, tão bonito quanto é perceber o quanto o amor profundo foi desenvolvido no coração desses homens e mulheres que estiveram com Sri Saradevi. O quanto eles perceberam claramente a mão amorosa de Deus em suas vidas através de Sri Saradevi. E tantas outras coisas preciosas são ditas. Uma oportunidade é tão legal porque a Ordem de São Ramakrishna, fundada por Swami Vivekananda, como todos sabem, é muito dedicada a obras de assistência social, educacionais e cuidar dos pobres e fazer obras, né, que a gente poderia entender assim, karma yoga, né, realizar ações no mundo. E muitas vezes passa pela nossa cabeça de que Sri Ramakrishna não foi esse. Sri Ramakrishna foi sobre dedicar o coração todo para Deus. E aí diz certa oportunidade que a Santa Mãe foi até um mosteiro que era todo ele dedicado ao hospital, a cuidar das pessoas. E ela disse assim: vocês, meus filhos, estão adorando o Mestre, cuidando desses doentes. E conta-se que Mahendranath Gupta, o discípulo M, Mestre Mahashaya, o autor do Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, tinha esta impressão também que o ensinamento de Sri Ramakrishna não era sobre fazer orfanatos, fazer hospitais, fazer escolas. E que ele era crítico dessa posição da ordem. Mas ao ouvir essa palavra da mãe, ele disse: então é para ser assim mesmo. Então, se a mãe disse, é porque Thakur está feliz. Não é? E eu acho que isso deve ser para a gente também uma palavra de orientação. Não é? Entender que, pelas maneiras misteriosas de Deus, o trabalho de Swami Vivekananda, da Ordem de São Ramakrishna, realiza um maravilhoso trabalho que Sri Ramakrishna queria que fosse realizado. Até porque estamos, através desse trabalho, sempre falando no seu nome. Não é? Então é isso, meus amigos. Uma singela nota do que é o livro todo. Eu garanto para vocês que se vocês lerem um capítulo por dia e meditarem profundamente, vocês vão ser tocados profundamente por um sentimento de tamanha admiração e bem-querer pela figura da Santa Mãe, que tudo vai ganhar mais significado. Não é? E a vida desses maravilhosos devotos também vai nos tocar profundamente, porque eles são pessoas como nós, aspirantes espirituais, que estão sendo transformados pela maravilhosa onda de amor vindo desses santos incríveis. Então, novamente, né, recomendo profundamente para vocês adquirir um livro. Vocês conseguem através da internet. Eu vou deixar aqui um link na descrição do livro para que vocês possam adquirir. Novamente, não tem nenhuma participação, nada, rigorosamente nada.
simplesmente porque estou querendo compartilhar uma boa coisa. Tá bom? Que vocês possam ser profundamente edificados e que cresça na admiração pela vida da Santa Mãe Sri Sarada Devi, a Mãe Divina, consorte de nosso querido, amado Sri Ramakrishna Paramahansa. Tá bom, meus amigos? Então é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus. Om Janani Sharada Devi Ramakrishna Jagadguru Pada Padme Tayosvritan Pranamami Muhu Muhu